Fala galera, eu sou Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas, um podcast criado para conectar você com especialistas do mercado, formando um time de vendas de elite. Pensa aí nos seus clientes dos sonhos, sabe aquelas empresas grandes, com potencial para levar seu negócio para outro patamar. Eu aposto que na sua cabeça tem uma ou duas contas que você já pensou, mas se eles ainda não são seus clientes, fica com a gente até o final desse episódio, porque hoje a gente vai falar sobre como adquirir e gerir Key Accounts, essas grandes empresas que são o sonho de qualquer vendedor, qualquer líder comercial. Para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber hoje Deide Souza, especialista em liderança, especialista em grandes contas e gerente nacional de Key Accounts na Suzano. Deide, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada a você, meu amigo. Deide, a gente já conversou muito, né? Eu sou seu amigo de pessoal, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta que eu vou fazer agora, no contexto aqui do podcast, e é como que na sua carreira as vendas apareceram? Quando que surgiu, você falou, cara, eu sou bom nisso, quero fazer, em especial, contexto de grandes contas, que é onde a gente vai mergulhar hoje. Primeiro que assim, bom demais estar aqui com você. Você sabe o quanto que eu sou sua fã, te admiro, o quanto nossas histórias se conectaram num momento muito legal. Bom, eu sou a Deide, para quem não me conhece. Estou há 17, 18 anos na área comercial. Sou mãe do Heitor, de 9 anos, filha da dona Beth e do senhor Eli, que são protagonistas no que eu sou hoje. E eu falo que a área comercial, Marcelo, ela não é uma profissão na qual as pessoas almejam. Se você olhar o seu círculo de pessoas, geralmente as pessoas caem na área comercial. Eu quis estar na área comercial. Eu amadureci muito cedo, comecei minha vida aos 12 anos, trabalho desde os 12 anos, e essa maturidade inicial me fez entender a importância de ser protagonista da história e uma menina muito comunicativa, que pegava os panos de prato da mãe e queria vender. Assim. E nos meus 18 já tinha uma carreira, eu falei, vou começar a entrar numa faculdade na qual se aproxime com aquilo que eu quero fazer, que é a área comercial. Intuitivamente, simplesmente gostava de me comunicar com as pessoas, entendi que era boa negociadora já, boa ouvinte e quis ir. Só que a faculdade mais próxima era marketing. Então, adentrei em marketing, fiz uma pós em gestão comercial, nunca mais parei, entrei em multinacionais, liderei estados, né, Espírito Santo, que eu sou natural de lá, somos, Sim. Rio de Janeiro, até chegar em São Paulo, liderando as máximas contas de bens de consumo do negócio da Suzano, e sou apaixonada, uma eterna vendedora, líder de um time incrível, e é um pouco da história. E eu gosto da história e você contou ela de forma bem polida, tá? Ao longo nós vamos entrar nos buracos de como é que foi, porque não é só assim tão maravilhosa, ninguém é, né? Não, ninguém. Mas e os tombos são os principais. E aí talvez o aprendizado maior tá ali, né? Naquele derrubar, tropeçar, que você volta e volta mais forte, volta melhor, né? Com mais aprendizado. Você imagina uma menina de 19 anos, mulher, entrando em uma multinacional. Eu era a única menina mulher da Regional Leste, de uma multinacional americana. De todos os profissionais. De todos os profissionais. Então tem tombo aí, meu amigo, tem tombo na história. Sim. Mas você contou a história e aí você passou por vendas e grandes contas num salto único, digamos assim, né? Você foi de uma história para outra. Quando é que grandes contas aparecem? E aí também até o que é uma grande empresa? Só porque ela fatura muito? Só porque ela é importante? Como é que você define isso hoje? São diferentes níveis, Marcelo, e diferentes tipos de cliente, né? Eu, como líder, por exemplo, eu tenho que identificar se eu estou com um consultor começando o trabalho na área comercial, grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu coloco ele em perfil de clientes, digamos, não só menor de faturamento, menor naquilo que você vai passar de estratégia, de análise, de dado, um varejo menor, por exemplo. Sim. O que ele quer? Ele quer uma relação de confiança, ele quer ser bem atendido, ele quer saber que você entende do negócio dele. Agora, você atender um Key Account, ele sabe que ele é um dos maiores faturamentos do mercado brasileiro. Então, as competências técnicas e soft skills desses profissionais precisam ter uma bagagem, precisa ter uma experiência, e nem nada vai ser num livro, vai ser... Eu lembro que quando a gente começou a dar aula, aquilo que eu fazia intuitivamente, né, a gente viu que tinha técnica em cima disso. Sim. Mas ninguém me explicou na época, foi intuitivo, muita experiência, bateção de cabeça, querendo ou não, eu falo que aquilo que
que você bate a cabeça na vida, se você olhar com um olhar de aprendizado, você nunca mais esquece. E então o que difere é contas que sabem que tem um peso de relevância no market share, por exemplo, do mercado brasileiro. Isso representa faturamento, isso representa responsabilidade, isso representa construção de marca. Você quer lançar uma marca, se você coloca essa marca num grande varejo que impacta vários estados no mercado brasileiro, o que você tem de retorno? É um retorno altíssimo. Só que para isso, de novo, você tem que estar muito capacitado para entender. Então, a minha jornada começou de atender micropulverizado, clientes pequenos, fui para o canal indireto, já participei e atuei em todos os canais. Farma, varejo, indireto, atacados, cash and carries. E hoje lidero as grandes contas que hoje estão no estado de São Paulo. E você trouxe alguns pontos que eu vou destacar porque eu achei eles muito, muito relevantes. Primeiro, a atividade como professora, mas que ela vem depois de uma experiência prática, de ter executado, né? E isso já me leva para a pergunta, porque não é fácil atrair profissionais ou encontrar profissionais, a gente sabe que é um desafio, que combinem esses dois universos. Aí eu estou falando do universo de hard skills, habilidades técnicas, competências, e soft skill, a habilidade de se conectar com outra pessoa de forma genuína. A minha pergunta, primeiro, é se eu estou certo em falar que não é fácil de encontrar, e se é verdade isso, como é que você lida com isso para desenvolver, que eu acredito que é o que mais precisa fazer. Eu falo, Marcelo, que a gente não tem mais espaço para liderança que não se importa genuinamente com o outro. A gente não tem mais espaço para líderes autocentrados. A gente precisa de liderança que investe tempo em desenvolver as pessoas. Eu já te disse, você perguntava para uma criança, né, o que ela quer ser quando crescer. Quero ser médica, engenheiro. Ninguém queria ser vendedor. E a habilidade de negociar e influenciar hoje é uma das habilidades mais necessitadas de qualquer profissão que você atua. Sim. Só que como eu disse, eu que queria ser vendedora, a minoria, o que eu encontrei mais próximo disso? Marketing, na época, e uma pós de gestão comercial que eu fiz. Então, foi a bagagem da vida que me transformou até hoje, entendendo que outras escolas, outros lugares, você consegue entender as técnicas, mas que a técnica, sem o conhecimento prático, é difícil. E aí entra a liderança. Porque a liderança, ela vai falar de história. A liderança vai pegar vivência, porque para ser líder tem que ter um mérito para estar ali. Então, ela vai falar de vivência aterrissando a prática. Então, a liderança tem que desenvolver, tem que capacitar. As empresas têm que dedicar gestão de tempo e desenvolver esses talentos. A área comercial, e infelizmente, você pergunta para qualquer empresa, tenho certeza que quem está escutando a gente, principalmente empreendedor, tem muita dificuldade em encontrar pessoas, mas a gente não vai encontrar mesmo. É por isso que a gente precisa de liderança. E errou na ponta, errou na base. Se a gente não acertar bons líderes, a gente erra e perde excelentes potenciais de profissionais. Essa é a minha opinião e eu vou levar isso para o resto da vida. Eu sou uma eterna... eu falo que eu sou insatisfeita com a maneira que eu vejo várias lideranças e várias histórias de pessoas que pediram conta de empresa, que pessoas que... Sim. E tem uma estatística que é super conhecida, assim, famosa, quando as pessoas que são desligadas ou que eventualmente pedem para sair de uma empresa e a empresa vai perguntar por motivo, grande parte disso é incapacidade de lidar ali com a liderança. Aí a gente vai entrar em N motivos para isso acontecer. Mas teve um ponto que você falou que eu gostei bastante, que no seu time, quando a pessoa começa a se desenvolver, você vai listando de acordo com o nível de experiência, a competência dela naquele momento, para lidar com clientes específicos e que, para as grandes contas, precisa de um nível mais alto, talvez, né? E aí, o que eu quero saber de você? Quais são as principais habilidades, soft skills e hard skills, quando está começando, para se desenvolver, vamos dividir em 3 pontos, e quando está lá em cima, que de fato consegue lidar com esses grandes clientes? Perfeito. Para todos, e é independente do nível de cliente, você tem que saber estabelecer uma relação de confiança. E confiança, não vou pedir, confiança você vai conquistar. A pessoa tem que olhar você como um facilitador, um parceiro que se preocupa de verdade, genuinamente. Então, isso é básico para todos.
Segundo, você ser proativo nas soluções. E ser proativo não é você reagir àquilo que é pedido. É você conhecer tão bem esse cliente, escutar tão bem, que você vai ser capaz de trazer soluções para ele que nem ele sabia que precisava. Isso também para todos. O que diferencia para key accounts, para contas mais complexas, é pensamento analítico e gestão estratégica. Pensamento analítico é você saber gerenciar dados. Sem dado, você não tem ação. Sem você conseguir entender o cliente de ponta a ponta e pegar as informações, qualificar, entender estrategicamente, entregar um plano personalizado, você vai ser mais um, principalmente no meu mercado, que é extremamente competitivo. E esse processo analítico, de novo, ele vem de uma jornada. É por isso que a experiência desse key account, que já passou em outras contas, em contas menores, já passou por esse mesmo cliente em outras empresas também, porque geralmente esses clientes tendem a ficar bastante tempo nas carteiras. Você já conhece o profissional, tem uma relação de confiança, né? Eu falo que sai o CNPJ e fica o CPF. E sem habilidade estratégica, analítica, você não consegue atender esses clientes. Eles estão muito preparados. Eles sabem dos números. Você tem que saber muito mais. Você tem que trazer soluções que ele mesmo não sabe que precisa e trazer soluções na qual ele fala: eu posso apostar que eu entrego os meus resultados para o Marcelo porque eu confio no que ele é capaz de me entregar. Você fala, você entrega, você mensura, você corrige rota, se necessário, você é flexível. Uma porção de habilidades. Nossa, não é... Agora minha pergunta de encontrar esse cara pronto faz menos sentido ainda, Exatamente. porque é um conjunto de habilidades, soft skills e hard skills, assim, muito distintos, até difícil de coexistir, eu diria. E quando que na sua carreira você lembra? Por que eu tô... Tá, vou fazer a pergunta, depois eu falo por que eu tô pensando nela. Quando que você lembra que isso fez muita diferença na sua carreira, uma história, um momento, tipo aquele momento da virada que você falou, cara, eu faço isso e isso é que faz diferença? E como é que você vê isso no seu time e no mercado de maneira geral, né? Perfeito. Marcelo, assim, eu fazia isso de forma intuitiva, mas cair por mim, realmente eu sou boa naquilo que eu faço, foi quando eu fui liderar o mercado do Rio, que é uma das praças mais desafiadoras do mercado brasileiro, e aí eu entendi que sem técnica, sem conhecimento, sem empatia, eu não ia conseguir entregar o que o mercado precisava ali. E são em situações desafiadoras que a gente vê que você não ter preparo só te leva até um pedaço da sua história. Você tem que estar em constante transformação. Por isso que eu volto sempre ao ponto da liderança. Assim, hoje eu tenho um time espetacular, eu montei, fiz algumas mudanças aqui no estado de São Paulo, dedico muito tempo nessa capacitação, empodero o time, porque se eu dedico tempo nessa capacitação e não faço um microgerenciamento, eu extraio o melhor das pessoas. É assim como eu gosto de ser tratada também. Eu sou líder de pessoas, mas eu tenho um líder que me lidera, né? Então, a partir do momento que você desenvolve e deixa essas pessoas brilharem, dá insights, pega na mão, a minha experiência consegue suportar muito eles. Então, falar que todos vieram 100% prontos, não, todos vieram brilhando com as suas particularidades, um time multidisciplinar, que eu acredito muito nisso, cada um entrega de formas diferentes e eu, como líder, tenho que potencializar isso. E o terceiro ponto que você me perguntou é quando você olha para o mercado, você não vai encontrar. Você vai encontrar algumas exceções, mas o líder tem que saber a importância de desenvolver, de ser luz para essas pessoas, de ser um facilitador no desenvolvimento. E aí, se o líder não se desenvolve, se o líder não se conhece, ele não é capaz de fazer isso. Entendi. Nossa, a resposta é super profunda, porque o que você quer para o outro começa, na verdade, por você. Isso aqui é talvez o grande desafio. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de, num determinado momento, à medida que ia ganhando mais experiência de vendas, gerir grandes contas na empresa que eu trabalhava e depois, o que eu acho que me deu até mais bagagem, foi virar a mesa, digamos assim, né? Eu saí de gestor de grandes contas para comprador ou parte do time de compras de uma grande conta para a maioria das empresas que a gente lidava.
E aí aquilo foi, para mim foi uma baita experiência, porque eu já sabia um pouco. Só que quando você vira para o outro lado, assim, a quantidade de informação que você absorve sobre o mercado é muito diferente. Isso foi me dando habilidade para vender de forma diferente. O que eu quero saber de você, na prática, para um gestor ou um líder comercial que está escutando a gente, o que ele pode fazer de forma prática para que o time dele consiga dar esse passo extra? Porque se ele não fizer nada diferente, eles vão agir de forma padrão e vão se comportar como todo mundo. Você trouxe o ponto do entregar um insight diferente, o cara nem está pensando. Como é que o líder pode incentivar, pelo menos, e como é que faz isso na prática, né? Vou dar depois um exemplo bobo, mas que pode ajudar. Perfeito. Primeiro que o líder tem que ter muita competência para estar lá. Então, estamos partindo desse pressuposto, né? Sim. Não estamos falando que não tenho as habilidades. Logo, se eu tenho as habilidades e conheço o mercado, eu vou entender quem é o meu time. O que cada um precisa na sua particularidade. Porque não existe receita de bolo pronta. Estamos falando de indivíduos, pessoas, sim, suas complexidades e suas individualidades. Então, eu vou dedicar tempo em conhecer. Dediquei tempo em conhecer, eu vou entender o que é fortaleza e o que é poder de desenvolvimento de cada um. A partir disso, desse poder de desenvolvimento, eu vou trabalhar. O ponto é mais a comunicação? É a maneira de se expressar? Não. O ponto dessa pessoa é mais uma capacidade analítica, por exemplo. A Suzano, a gente fala que, por filosofia, é uma startup de 100 anos, né? E a gente começou há 6 anos, 7 anos nesse negócio de bem de consumo. Então, a gente teve que montar tudo. É um empreendedor dentro de uma empresa, né? Então, o nosso nível de exigência, digamos assim, é diferenciado. Até porque ser líder de mercado, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a gente percebe que o time vem e, muitas das vezes, não sabe fazer uma gestão estratégica do cliente, um business plan, por exemplo. Não sabe, não faz... Não é do dia a dia. Não era do dia a dia, recebia pronto, era um executor. E a gente tem que ajudar como líder, a gente tem que mostrar os caminhos, habilidades de formação de cálculos, impostos no Brasil, por exemplo, porque se você domina os impostos, você domina metade do caminho de negociação de precificação assertiva. Então, são várias variáveis que esse líder tem que saber orientar esse time e que você vai ter, nesse time multidisciplinar, que gastar energias particulares, né? Eu tenho consultor que veio de trade, de áreas internas, que o menino é o crânio das análises, assim. Ele é muito bom na parte analítica. O que falta é o tete-a-tete comercial. O que falta é habilidades mais de comunicação, escuta ativa para conseguir trazer uma quebra de argumento no momento certo. Então, o que eu faço de forma prática com esse cara? Eu levo ele para campo. Ele entrega para esse outro time as habilidades técnicas que eles se ajudam e eu coloco ele com o meu gerente de conta mais sênior, que gerencia contas mais conflitantes, para ele escutar e entender, porque não tem outro método para ensinar. Não tem livro que eu possa falar para ele, olha, o que é enfrentar uma mesa de negociação de milhões num mercado extremamente competitivo. Você tem que estar lá, você tem que viver, você tem que calçar a chinela, digamos assim. Então, tem vários caminhos, Marcelo. Depende desse líder entender o que cada um desse time precisa. Sensacional. Você traz a posição do líder como realmente um catalisador. Catalisador. Uau. E aí eu estou pensando na pessoa que tá ouvindo a gente, você que está escutando, a importância que tem o líder comercial nessa posição, no contexto que a gente está trazendo de conquistar grandes contas, né? Porque eu vou separar agora um pouco a conversa entre conquistar, adquirir e vender pela primeira vez, porque é um desafio gigantesco para o time comercial, mas ele não é o único. Depois você tem que gerir para que essa conta continue dando ou passe a dar resultado, né? Ao longo do tempo. Separando essas duas coisas, primeiro adquirir, depois gerir. Vamos no primeiro conquistar essas grandes contas. Você trouxe algumas coisas, até anotei aqui, eu adoro, que é a capacidade de construir confiança, fruto ali talvez da conexão, básico. Um insight de olhar o mercado, olhar o cliente e trazer isso de forma diferente e os dados, saber ler dados e ter conhecimento de negócios, né? Quando você traz os impostos. Tem como hierarquizar alguns desses como mais importante ou como primeiro? Não. Não tem como hierarquizar, mas nós, como especialistas de negociação e vendas, eu acho que você dá isso muito na sua aula, você sabe que se eu sou eu sentei na primeira vez para fazer uma prospecção,
a última coisa que eu estou preocupada ali é em vender de fato. Eu preciso me conectar. Eu preciso gerar essa empatia, esse famoso rapport. Então, ordem de prioridade, sim. Talvez ordem de o que é mais importante que o outro, talvez não. Mas o cliente de prospecção é um início de uma história. Por quê? Eu conto uma história, Marcelo, que quando a gente iniciou lá o negócio de bens de consumo, a gente, de novo, como uma boa startup, cheia de perrengues no início. Então, literalmente, era um PowerPoint, um sonho, um rolo de papel higiênico. Só que eu lidero o Espírito Santo há mais de 15 anos. Os clientes são os mesmos. Eu vou só pedir para você aprofundar nessa história, porque talvez a pessoa ouve Suzano e olha a marca e ela não está entendendo bem o que você está trazendo no contexto do papel higiênico. Gente, Suzano, a maior produtora de celulose do mundo. Eu trabalho no negócio de bens de consumo das marcas Neve, Mimo, Max, entre outras. Enfim, fazendo um merchan aqui para a turma conhecer. Dá para editar. Deixa, vai. E quando a gente iniciou lá no Espírito Santo, há 7 anos atrás, como início de uma startup, um sonho, um papel higiênico e a coragem. Eu cadastrei, né, esse produto sem ter um protótipo do produto. Na Rede Perim, um abraço, Adson, meu grande amigo, pela credibilidade e confiança adquirida em outras empresas. Eu vim com a história, eu mostrei quem é a Suzano, o sonho que a Suzano tinha para fazer. Só que não tinha tabela de preço, não tinha o protótipo do produto, mas tinha date. E toda aquela confiança estabelecida de anos lá. Nossa. Então, através disso, o negócio foi tão rápido, a gente cadastrou tão rapidamente, que a gente não tinha nem promotor para colocar o produto na área de venda. Eu lembro que eu tive que dar um dinheiro para uma amiga, Bárbara, que trabalhou na Unilever, para me ajudar a colocar o produto na área de vendas, porque essa relação de confiança me fez acelerar muito forte o Espírito Santo. Então, tem coisas que não vai ter preço, né, Marcelo? Pô, assim, eu tô tentando pensar por onde que eu puxo a história, assim, de tão legal. Porque a gente às vezes vê a marca, né, a empresa e todas elas muito grandes e tudo, mas, cara, quando tá começando um negócio novo, é ação. É ir lá e fazer, não tem outro caminho. A minha pergunta é, para quem está escutando a gente, alguns passos práticos. Às vezes o cara está lá, e eu prometi no início do episódio que ia ajudar a adquirir e gerir grandes contas, e ele está com umas grandes empresas na cabeça, mas talvez está pensando em melhorar o produto 40, 50 vezes, que precisa de tantos anos de experiência para criar confiança. Na prática, quais ações assim, que ele pode... a gente começou assim, eu poderia começar, sabe, com esses passos. Não sai despreparado de casa. Pesquisa muito sobre o cliente que você quer visitar. Você tem que conhecer ele. Tenta pegar referências de pessoas que já atendem esses clientes. Ótimo. São clientes que já sabem o tamanho que são dentro do mercado. Se você chega despreparado, você perde a oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Uma coisa é a date que já tem um tempo lá dentro com os clientes. Outra coisa é quando a gente está começando. E foi isso um dos desafios que eu trouxe quando eu fui prospectar dentro do mercado do Rio de Janeiro. Eu não tinha esse relacionamento que eu tinha lá no Espírito Santo. Então, vender foi a 4ª visita para esse grande cliente. O primeiro é quem sou eu e o que eu vim fazer. Mas mais do que sou eu e o que eu vim fazer... Eu quero te escutar, eu quero deixar claro o quanto que eu conheço o teu negócio, o quanto que eu quero facilitar e ser uma pessoa diferente de tudo que você tem no seu ponto de venda. E eu te explico os porquês. Depois disso, você despertou a atenção, certo? Aí você entrega. E se entregou, seja constante nessa entrega. E aí sim você vai arrumando a escadinha da credibilidade. Lembra que vender para clientes estratégicos e grandes não é vender só uma vez. Não é venda transacional, é uma venda estratégica. Então ela é step by step. Conquista, promete que você vai, entrega o que você promete, revisa constantemente até conseguir este lugar de tanta confiança que se você sai desse CNPJ e adquirir outra coisa, você tem entrada pelo que você criou no seu CPF. Você estava falando, eu estava ouvindo e pensando na minha história um pouco, né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho de grandes contas. E era um desafio, porque é muito diferente. E você foi comprador, né? Imagina os Foi níveis antes. e níveis que você recebeu de profissionais. E isso, para mim, foi uma escola. Mas antes de fazer, quando eu visitava, teve uma ação assim, que eu passei a fazer e que eu percebi que mudou muito o jogo.
Que eu falei, é uma coisa simples, mas era o que eu conseguia. Meio que seguindo o seu framework aí, sem saber, mas eu identifiquei que aquele comprador específico ele não tinha muita informação sobre o que acontecia no ponto de venda. Era uma sede que ficava muito longe das lojas, ele não sabia o que estava acontecendo, isso já tem um tempo, e aquilo deixava ele muito vulnerável. E ele não queria comprar de mim de jeito nenhum, porque ele tinha mais 50 outros fornecedores de muita confiança, que ele já estava habilitado e tudo certo. E aí eu passei a visitar os pontos de venda e trazia essa informação para ele. Falou, fulano de tal, tá falando isso, isso e isso, a reclamação dele é essa, esse é o produto que ele quer. Eu nem tenho, tá? Mas você vai achar a empresa X. Perfeito. X, Y, Z e tal. Na terceira vez que eu mandei isso, ele falou, cara, peraí, vamos... E aí isso abriu mais a porta, porque eu, naquele momento, identifiquei que tinha uma lacuna de informação que eu poderia contribuir. Passa o tempo, a minha pergunta para você é, o que tem hoje que gera valor, que você faz, que você ensina o seu time, que você desenvolve outras pessoas para fazer, para dar esse insight, sabe? Esse extra que o comprador vai falar, uau, peraí que esse time é diferente, eu quero mais. Eu tenho uma boa história na prática sobre isso. Eu lembro que teve um comprador X que era do Rio de Janeiro, foi transferido para o Espírito Santo com o propósito de entregar um determinado resultado em uma carteira que ele não conhecia. Lembrando que essa carteira, eu trabalho há 15 anos com papel. E ele, nas conversas, e aí corta para o poder da escuta, que é o que eu sempre falo. Meu pai fala, né, que o jacaré não consegue subir a escada por causa da boca. Então, a gente precisa escutar mais. Adorei. E falar menos, né? E aí, nesse momento de eu sou a Deide, me fala de você, ele trouxe a síntese. Vim para o Espírito Santo, quero voltar para o Rio, minha família está lá, meus pais estão idosos, mas não tive escolha. Eu vim para cá e preciso fazer esse turnaround nessa categoria e eu não conheço ela. E aí, aqui na minha cabeça, eu falei, opa, né? E a gente sabe a técnica do SPIN, aquela escuta ativa, investigadora, me tornei ali uma pessoa que ia ser a solucionadora dessa pessoa voltar para o Rio. Já não importa mais nada ali. E aí, a conversa foi, fulano, eu estou entendendo que você precisa entregar um case para o mais rápido esse turnaround acontecer. E eu acredito que eu posso ser peça facilitadora nesse processo. E aí contei um pouco das minhas experiências. E aí, desde então, o Marcelo trouxe PPTs para ele apresentar para a liderança. Ele só assinava como se fosse ele. Gerenciamento de categoria, tudo. Esse cara, em 6 meses, ele, além de ser promovido, voltou para o Rio e virou meu amigo até hoje. O que eu quero dizer ali? Não importava mais Suzano e o varejo determinado. Importou uma relação tão profunda de confiança e que esse profissional viu em mim um trampolim para ele voltar para a família dele. Que era o objetivo dele, ponto. Que era o objetivo dele. E aí eu pergunto, como que eu ia saber disso se eu não escuto genuinamente? Aí é o pecado do jacaré que não sobe a escada. Eu já vou me apresentando, já vou falando do produto, não entendi, não consegui conectar a mesma história com a necessidade do cliente. Nossa, exemplo, assim, eu vou... Na prática. Meu Deus. Por que eu gostei tanto dessa história, tá? Porque na minha carreira eu tive a oportunidade, como eu falei, que é account, depois compras. E era uma empresa muito grande. Então tem muita gente que eu lidei que vai até um determinado nível, mas no início você não percebe muito, é meio nebuloso. Mas com um pouquinho de experiência você percebe que elas querem se aproximar para benefício próprio, claro. Mas que não passa disso. E que é todo mundo meio nivelado. Assim, eu consigo contar nos dedos as histórias como essa que você trouxe. De beleza, a gente está aqui, o que você quer, o que eu quero, a gente vai cooperar, que é a essência da negociação, né? Cooperar para sair melhor. Mas pouca gente consegue fazer isso na prática. Perfeito. E assim, o resultado para a empresa, e agora vamos isolar as pessoas e os sonhos, foi de 35% a mais na rentabilidade do negócio. Ele não iria voltar, o líder dele não iria promover porque ele quer voltar para a família dele. Então, além de um resultado, ou seja, a gente promete, a gente entrega, a gente entende o outro e não importa você, não é o seu ego. Não importa se é você que fez o PPT e entregou. Faz o outro brilhar, que no fim, né, e eu acho que
Esse é uma coisa que eu entendi muito forte também no propósito de vida, que a gente estava conversando ali nos bastidores, é você ser um agente de luz para o outro. Isso vem para você muito mais do que você focar em nutrir seu próprio ego. E às vezes é difícil de entender isso, precisa da experiência. Outras pessoas podem contar e o cara vai falar, mas isso aí é papo... Balela. E você tocou num ponto, assim, você falou de escuta, insights e a confiança, eles estão todos mais do lado das soft skills, digamos assim. Vamos fazer agora, juntar as pontas, né? Do outro lado, já conseguimos conectar com esse cliente grande, que tá todo mundo bajulando, e aí o bajular, o ser gente boa, o cafezinho não é suficiente. Tem que oferecer valor, e aí valor é capacidade do negócio dele se perpetuar. Claro, seu também. Mas aí tem a parte dos números, que para muitos vendedores e líderes é o desafiador. Porque o cara vem da escola do relacionamento e fala, pô, eles têm que fazer conta agora? E aí você mencionou o 35%. Quais são os números, indicadores, métricas que você usa na orientação do seu time, na montagem, na relação com os clientes, que a pessoa que está escutando a gente pode falar, beleza, se eu olhar para isso aqui, eu sei que eu estou gerindo as contas de forma mais profissional. São diversos e depende de cada um dos negócios, né? No meu caso, eu estou falando do negócio de bens de consumo, mas eu quero dar um pouquinho mais de luz até para pegar todos os públicos. Primeiro, eu queria conectar com o avanço, assim, da tecnologia, tá? Que hoje não tem como falar de inteligência de negócio, análise, sem a gente deixar de usufruir o que a automação e a IA trouxe para a gente. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu não dedico o meu tempo e o meu time para fazer análise, como que ele vai entender? Como que ele vai aprender e atender de forma adequada o cliente? Então, como que eu uso ferramentas básicas de tecnologia, primeiro, para tirar o tempo na qual esse time está se dedicando para processos que poderiam ser automatizados, para ele se dedicar nesse aprendizado. Porque a conta, né, a matemática, ela não é a mesma, né? Você aprendeu de um jeito aqui e daqui a pouco você vai estar com outro problema. Hoje a sua meta é 2 mil, amanhã é 3 milhões, com investimento milionário. Então, é algo que você precisa praticar. Então, semanalmente, tem que ter gestão de acompanhamento. E gestão de acompanhamento eu vou precisar que esse time preencha todos esses dados, ou eu poderia automatizar esses dados para o meu time somente olhar para esses dados e, cara, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Isso aqui é um insight que eu tenho que levar. Vai ter manipulação da ferramenta, ele vai precisar fazer contas, ele vai entender a margem do cliente, precificação adequada. Fazer a gestão do seu próprio negócio, ele é complexo, principalmente para os empreendedores. A gente sabe o quanto que isso é complexo. Mas o que aquilo eu posso automatizar para facilitar isso? Então, hoje, dentro do nosso negócio, a gente tem semanalmente gestão dos resultados de previsão de vendas. Então, o que esse time se programou para fazer? Isso olhando para dentro. Isso olhando para dentro. Então, toda sexta-feira, a gente tem um debate estratégico de possíveis correções de rota. Eu planejei determinadas vendas, aconteceu isso, ok, o que é bom? Vamos deixar o que é bom para um e-mail de comemoração. Vamos pegar o nosso tempo para trabalhar ali as oportunidades. E entra um debate estratégico em cima das oportunidades, correção de rota e vai para a próxima semana. E aí a gente tem várias ferramentas, né? Como o Power BI, a gente trabalha muito o Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial dentro do nosso negócio. Então, tenta colocar automatização naquilo que se pode colocar para dedicar o tempo no analítico. Porque o analítico, por exemplo, até o Pedro do meu time esse dia estava falando, ele desde você bateu o olho nisso aqui conseguiu chegar. Mas é porque tinha muito tempo de experiência olhando para isso. Você vai ver o mesmo filme, a gente vai ver o mesmo filme com interpretações diferentes. Então, o time precisa ter tempo de treinar este olhar em cima dos dados, porque o dado está aí para todo mundo. Como eu treino meu olhar em cima disso? É com o tempo. Igual a bicicleta, treinando cada vez mais até virar automático. Tem hora que eu já sei um resultado, mas eu fico quieta para o meu time desenvolver e tentar trazer os resultados.
E você, assim, eu vou querer saber quais são os números mais aprofundados. Não tá? posso contar muito os meus números, não. Não precisa falar os números em si, mas dá um guia, assim, cara, olha, se você quer gerar valor para o cliente, tem que se preocupar com X, Y, Z. Porque você olhou para dentro. Eu quero saber o que você olha para o cliente para dar esse insight, sabe? É margem, é o quê? Vou dar alguns spoilers aqui, mas Leve. brincadeiras à parte. Rentabilidade do seu cliente, situação financeira, as operações, os gargalos operacionais que todos os clientes têm. Claro, isso aqui é tudo dele. Isso aqui, porta para dentro é o que menos importa. Porta para dentro é a sua liderança para desenvolver o seu time. O que gera valor para o cliente é você conhece tão bem do negócio do cliente que você traz soluções para ele que nem ele mesmo imagina. Então, operação logística aqui. Quem está me escutando sabe quanto que isso é um gargalo. Qualquer cliente hoje tem um pequeno problema ou grande, dependendo da situação, com operações. Quantas vezes a gente trouxe soluções aqui dentro da Suzano para alguns clientes que aumentou a rentabilidade dele em 20%, 30%. E aí o produto é assim, a última coisa que ele tá depois desse... Uau, segue, por favor, continue. Eu poderia fazer, o concorrente poderia fazer, mas a gente fez e isso gerou um valor absurdo para ele. E a partir do momento que você gera esse valor, é ele que ele vai te consultar para até mudanças no próprio negócio dele. Então, você tem que conhecer, você tem que escutar, você tem que estratificar os números. Você olha a ADRE do seu cliente, você olha como ele está de saúde financeira, você entende como é que estão os resultados dele na prática, ou você só está preocupado com o teu negócio? A partir do momento que você entende, você está falando a mesma língua dele. Você se importa em saber como estão os resultados dele, do seu comprador? Então, sim, é por aí. E aí eu vou conectar as duas coisas porque eu tenho visto muito o uso de inteligência artificial como uma promessa, pelo menos, de substituir ou de talvez incrementar o relacionamento com o cliente, principalmente em áudio, né, que ele vai conseguir se comunicar e tal. E eu vejo de uma forma um pouco diferente, pelo menos no curto prazo, que se a gente consegue usar isso para fazer uma análise bem feita de uma DRE de um cliente, e dali extrair insights que o vendedor consegue criar confiança, poxa, isso é tão mais poderoso, recortando para grandes contas, né? Não estou falando de venda transacional agora. Perfeito. Vocês vão ter, por exemplo, eu tenho muitos releases internacionais. Às vezes o consultor não vai ter a capability ali para interpretação. Coloque isso na AI, pegue insights, coloque isso para dentro de você, para você entender o que aquela informação quer te trazer e usa ela ao teu favor. Não tem como fugir disso. A única coisa que você realmente precisa saber que é insubstituível é o olho no olho, é a conexão, é a confiança, é a credibilidade que você transparece para as pessoas, mas automatizar processos para facilitar a tua vida é uma decisão inteligente do líder e do profissional. Sim. Olha, se você está acompanhando esse podcast até agora, você está, porque eu estou falando com você, aproveita, porque aqui tem ouro nessas informações, em como, de fato, gerar valor para o seu cliente e conquistar grandes contas. Eu vou explorar ainda mais isso, mas antes, clica aí, tem um botãozinho seguir aí para você receber esse e outros episódios. E se você já fez, aí a segunda fase do jogo, você vai enviar esse podcast para outra pessoa. Dentro desse contexto, a pessoa quer ter um cliente melhor, quer ter um cliente grande. Você tem um amigo que precisa disso? Eu tenho uns 200. E aí, óbvio que eu vou mandar para mais do que um. Vou te pedir só um. E aí a gente continua essa conversa aqui. O que eu vou te perguntar agora? Parece que até agora, assim, a gente estava navegando em dois universos e ele começou a se juntar. Um universo de soft skill e outro de hard skills. Aí quando a gente vai para o insight, a confiança, o negócio começa a se juntar. Porque eu não quero um comprador, vamos lá, ele não quer ouvir um insight de uma pessoa que ele não confia. E vice-versa, se você cria confiança, você tem capacidade também de oferecer algo novo. Como é que você faz no seu time, no seu dia a dia, práticas e, né, que o gestor que está ouvindo a gente pode fazer para juntar esses dois mundos? Marcelo, não tem uma bala de prata, mas tem muita dedicação. De novo, assim, eu tenho prazer em separar dias só de treinamento. Por exemplo, teve um treinamento há 3 meses atrás só de autoconhecimento. Só para a gente se conhecer e entender que a gente está lidando com diferentes perfis no mercado. E quando você se conhece de novo,
fica mais fácil a interação com o outro, né? Então, lidar com perfis parecidos com o meu é o mais fácil. E o comprador, que é o seu oposto, como lidar com isso? Então, foi uma prática que o próprio time falou que foi maravilhosa, que gerou muitos insights. Eles foram conectando as personas, né, nos perfis. Então, não tem uma bala de prata. Tem dedicação de tempo, você realmente conhecer o seu time para conseguir ir trabalhando essa escada. Eu percebo a evolução e, para mim, quando eu vejo a evolução, é algo que você fala, você acertou na vida. Então, tem que dedicar. O empreendedor, por exemplo, ele tem o coração, né, no negócio. Ele sabe o quanto que é difícil ter alguém para fazer tão bem quanto ele. E o que eu sempre falo de alguns amigos que tiveram sucesso no empreendedorismo é porque tiveram um ali, um líder que sonhou tanto quanto ele. Que ele conseguiu delegar, que ele conseguiu desenvolver, que ele pagou bem. Porque, infelizmente, se a gente não tem esse suporte, a gente não consegue dar conta. E aí, sim, esse líder ele é capaz de transformar outras pessoas. Então, se você dedica tempo nesse desenvolvimento, se você faz as pessoas quererem ficar, porque tem um mito também de que eu vou treinar as pessoas e elas vão embora. Você tem que trabalhar para elas ficarem. E se elas forem embora, com vontade de voltar. Quantas pessoas já saíram da empresa e quiseram voltar? Isso acontece sempre pela cultura, pela liderança que desenvolve, pelo ambiente. E é isso. É uma conexão muito forte entre as pessoas, né? É isso que... Tanto interna quanto externamente com o cliente. E, de novo, não é uma bala de prata e você tem que misturar autoconhecimento para ser capaz de gerir as pessoas. Eu gostei, mas enquanto você estava falando, eu estava pensando, teve algum cliente que foi desafio? Uma conta específica? Nossa, sério, desafio que mais tem? Qual que, assim, porque você falou, eu tenho um perfil parecido e outros mais diferentes, e aí o diferente é mais difícil. Beleza. Desses que são mais diferentes, qual que você acha que foi mais difícil e como é que foi? Eu não vou trazer o exemplo tão... Não pode falar nome. O nosso mercado tá... Mas, assim, eu falo que a negociação, e você sabe muito bem disso como especialista, tem a gestão técnica e a gestão de conflito. Uma coisa, como dizia William Ury, ele vai para a janela respirar para conseguir mediar conflitos de guerra. Concorda? Então, se a gente tem um mercado muito competitivo, como que você lida com compradores que estão o tempo inteiro olhando o seu preço nos clientes concorrentes? O cliente ele vai escolher uma loja, um produto em um lugar, né? Então, o maior desafio desse meu negócio é a gestão de conflitos, né? Então, eu tenho vários exemplos para dar. E se você não tem a credibilidade, você não banca um não. E o que é bancar um não? Isso que eu ia perguntar, eu já gostei desse negócio. As pessoas têm medo, né, de falar não dá. Para um cliente? Para um cliente. Não posso. E é tão erro, né? Porque, assim, eu te falei da psicanálise que eu faço também. E eu falo isso em aula, que, assim, a mãe, ela demonstra amor. A gente não entende isso quando é criança, mas no não. E a gente credibiliza a nossa mãe no não. Imagina se a nossa mãe deixasse a gente fazer tudo. Quanto a gente ia se sentir deixado, digamos assim. Talvez você não entenda isso quando criança, mas depois, na terapia, você iria entender isso bem. E quantos nãos eu dei que me credibilizou de maneira absurda. Com risco de perder o negócio? Com o risco de perder o negócio. Só que, o que eu quero dizer com isso? Esse cara talvez nunca tinha recebido este não, porque ele é quem ele é. E o que a gente foi treinado a fazer é vender. Se eu perder esse cliente, eu vou ser desligado. E confunde um não com um porquê do que um sim a qualquer custo. E, de forma prática, esse conflito, digamos assim, conseguir ser controlado por anos e resultados fantásticos, muito por nãos positivos, que não me fez perder o cliente, que me fez entender, ele fez entender os porquês, e que no outro mês eu estava lá vendendo para ele. Então, deu para captar bem, ousado e com um determinado nível de risco que é proporcional ao ganho também. Marcelo, mas se você tem a credibilidade, você explica bem, os caras são inteligentes o suficiente para entender.
Eles sabem que essa relação é uma relação ganha-ganha. Tudo bem que você vai encontrar pessoas que vai querer a ganha-perde, que vai te querer extrair. Mas se ela entender o profissional que você é, ela vai te respeitar. A pessoa vai te respeitar e entender. É como, né? O que é o mais fácil? É sempre o como fazer. Boa, boa, boa. Então, já que é o como fazer, imagina o cenário que é o seguinte. A gente sempre tem esse quadro mais Olha ele querendo me colocar. Final. Não posso dar spoiler. Não, o spoiler, eu já percebi 3 atrás que o spoiler a gente estava com limitações. Imagina o seguinte, a gente volta no tempo aí, você tem a experiência que tem hoje, mas você está entrando no mercado de novo e numa espécie de uma startup, digamos assim, construindo a relação com os principais clientes e o foco são grandes clientes. O seu trabalho é esse. E você tem 3 ações que você pode fazer. Né? Claro, resumidamente. Quais seriam esses passos que você daria com a experiência que tem hoje se estivesse refazendo o trabalho que você fez, focado em aquisição e gestão de grandes contas? Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software para gestão do relacionamento com o cliente, com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos. A escolha ideal para líderes de vendas que querem ter mais eficiência e processos mais inteligentes. Acesse zorro.com/CRM e saiba mais. Você quer um exemplo de um não, assim, de um desafio... Quero um desafio à sua altura, no mínimo, né? Perfeito. Então, vamos falar que eu sou a Deide que vai vender para o Marcelo, que é um especialista em mármore em granito. Ah, não, esse não. Esse morreu 3 anos atrás. Só pra gente desvirtuar aqui. Tá. Só que esse Marcelo, ele é tão poderoso, é o maior poderoso do mercado brasileiro, que é ele que dita as regras de compra do negócio, digamos assim. E as pessoas têm esse hábito de meio que ceder o tempo inteiro. Que é comum. Que é comum. Sim. E você sabe que você tem esse desafio. Então, primeiro, lembra, né? O passo de vender e sempre depois. Eu tô partindo do pressuposto que eu não te conheço. Eu vou entender quem é você. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Não é olhar para o cliente, para a conta, para o faturamento, ainda não. Ainda não. Deixa eu entender com quem eu tô falando. Quem é a Suzano? Deide, João, Maria, né? Somos pessoas, tem um CPF ali. Eu entendi, consegui pelo menos criar um rapport, entender quem é para eu chegar e saber. Falar é o primeiro passo. Depois, eu vou entender por trás desse CNPJ. Porque eu quero fazer um misto ali entre o que é importante para ele e o que é importante para a empresa. Porque ele é o decisor do negócio. Se é empresa de dono, então, é a mais agravante, porque a gente está falando com o coração. A gente está falando com o gestor e com o dono. Então, você tem que pegar o técnico e o emocional ali. Então, pesquisei, me preparei, escutei pessoas, tentei me preparar ao máximo e cheguei. Só que eu já sei que do jeito que esse cara compra, eu não posso vender. Neste momento agora, você não pode prometer absolutamente nada que você não possa fazer. Se você está partindo de uma premissa clara que da maneira que ele compra, você não pode vender, passamos essa etapa e você vai deixar claro, Marcelo, eu sei o quanto que é importante para você esse planejamento anual. Entretanto, eu não posso te atender dessa maneira porque a minha empresa ela tem outras avenidas de entrega que você sabe que além da gente ser produtor, a gente também é fornecedor. Então, isso vai um pouco fora das nossas condutas. Entretanto, o que eu posso te provar que você nunca vai ter tão bons resultados a gente fazendo um planejamento trimestral. Anual eu não posso, trimestral eu posso. Se você me dá esse voto de confiança, eu consigo mostrar para você que a cada 3 meses você vai ter uma rentabilidade que nenhum concorrente vai conseguir entregar. Estou dando um exemplo aqui. Mas qual que a maioria peca? Eu vou prometer coisas para você para entrar nesse grande cliente a qualquer custo, achando que eu entrei e minha vida acabou. Já ancora aquilo que é limitação no primeiro encontro. Tenho certeza que ele pode te dizer não. E pode se dizer não, como eu já recebi vários nãos. Mas você vai voltar e você vai ter a credibilidade de bancar aquilo uma hora, ele confiando e vendo os resultados na praça, ele te chama para essa conversa novamente.
Caramba, sensacional. E são 3 passos fortes. Fortes e de coragem. Sim, sim, que envolve a prova, mais do que a promessa. Exatamente. Né? Que não é muito comum. Deide, muito obrigado. Assim, fiquei super feliz de te receber aqui, de a gente ter a oportunidade de conversar e tudo. Quem quiser saber mais do seu trabalho, sei que você tem um trabalho de liderança feminino também, conta um pouco mais e como é que as pessoas te acham. O meu tempo está dedicado na Suzano, né? Eu sou funcionária e sócia, eu me brinco que eu sou sócia, quase fundadora do negócio de bens de consumo, mas tenho um olhar muito forte para a liderança feminina, então dou aula, sou mentora de muitas mulheres aí pelo Brasil. Então, no LinkedIn é a minha ferramenta oficial, então tá lá, e-mail, contato, vou adorar conversar, vou adorar trocar, e podem contar comigo, eu sou muito acessível, gestão portas abertas, então só me procurar. Vai procurar e vai encontrar como Deide... No LinkedIn, Deide Souza. Ótimo. Acho que não vai ter outra, né? D-E-I-D-I Souza com Vou Z. escrever embaixo, vou botar o link nos comentários. Não encontrei outra Deide por aí, Também não. então... Também não. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado meu mesmo. amigo. Foi ótimo. Esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas. A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado.